pedir que você abra a Bíblia no livro de Lucas 18. Nós temos falado sobre cura. Há muitos domingos que temos falado sobre cura. Há muitos domingos que nós temos falado sobre Deus nos ensinando a lidar com as ocasiões e com os acasos da nossa vida. Já vários domingos. E uma das coisas é: Deus tem um propósito em todas as coisas da terra. Tudo Ele criou uma oportunidade, a ocasião, o tempo dele. E Deus criou o tempo dele. O ainda que, quem nos disse foi Abacuque. Mas o ainda que demonstra o funcionamento da sua fé em lidar com o seu futuro. Apenas a fé é capaz de lidar com o futuro. Apenas a fé. A visão da fé. Então, o futuro, nós temos uma pequena perspectiva, uma pequena visão, um pequeno discernimento, mas não temos como saber tudo que é dentro. Então, por isso, temos que acalmar o nosso coração. Foi o que o Senhor me dizendo todo esse tempo. Tudo Ele tem um propósito na terra, mas não para que nós ficássemos preocupados, mas ocupados. Temos que estar ocupados. Ocupados em busca de ser feliz. Quando falo em busca de ser feliz, você vai buscar ser feliz. É ter dinheiro, é passear, é viajar. Isso traz também um estado de felicidade. E felicidade não é ter, é estar. Você está entendendo? Quando isso é um estado do ser. É estar. Então, quando você está satisfeito, feliz, contente com o que você tem, ou o que você está vivendo, você está feliz. Como há situações que lhe trazem decepções e tristeza, e que às vezes aquele estado de felicidade ele é comprometido. Mas você mesmo diante de situações opostas na vida, difíceis, de situações de sofrimento, onde as pessoas dizem é difícil ser feliz no meio da falta de dinheiro e falta de comida. É difícil, mas se você souber lidar com isso, você vai conseguir conduzir essa situação de uma forma mais satisfeita, mais tranquila do que uma pessoa que se desespera e que amaldiçoa a vida porque não tem, porque deixei, ou porque ainda não conquistei, ou porque fiquei desempregado, como fosse o fim da vida. Não é. Deus disse há tempo de todas as coisas, oportunidade é para todos, e as coisas vão mudando à medida do tempo, as coisas vão se modificando ou criando novas oportunidades para nós resolvermos as coisas. Então, às vezes, a situação da vida que desesperar cria angústia, tristeza, e você viver, você ficar no mínimo, pelo menos satisfeito com o que ainda você tem. Um exemplo, né, é a situação, né, como Jesus disse: você não tem roupa, mas você tem roupa. Você não tem comida, mas a vida, será que a comida é mais importante que a vida? Você não está comendo como antes, você tem o suficiente. Então, quando você olha para o que você tem e que está lhe mantendo satisfeito, está lhe mantendo vivo, está lhe permitindo continuar caminhando, e se você ficar pelo menos satisfeito, mesmo quando as coisas se mostram contrário, eu te garanto que você vai ser mais feliz, mesmo quando as coisas são boas. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4. Eu aprendi a lidar quando tenho muito e quando tenho pouco. Eu aprendi o segredo de viver. E qual o segredo de viver? Viver satisfeito. Viver contente, com contentamento. De que você não tem um pouco hoje, não tem problema. Está faltando algo, não tem problema. Eu vou orar, vou buscar, pensar em coisas para buscar solução, ocupar a minha mente com o meu hoje em busca de solução. A ocasião vem, seja ela boa ou ruim, ela vem para nossas vidas. E quando é a ocasião ruim, a gente tem que ter controle sobre os nossos pensamentos para que nós possamos manter, no mínimo, o nosso estado de felicidade na satisfação. E estar satisfeito. Hoje eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. É igual eu mandei aquele vídeo, eu repito de novo para vocês, que a pessoa queria um carro, o outro que tinha moto queria um carro, que tinha uma bicicleta queria a moto, e o que estava a pé queria a bicicleta do outro. Se eu tivesse pelo menos a bicicleta. E o outro não tinha as pernas, e queria ter as pernas que o outro tinha também. Tem coisas que você está passando, que às vezes tem pessoas em situações mais difíceis para lidar com a vida do que você.
Então, às vezes, você está na vantagem, você não sabe disso. Então, estar satisfeito é gerar um sentimento de gratidão, mesmo quando as coisas não são como você espera, mesmo quando lhe falta um valor. E o sentimento de satisfação traz gratidão. Gratidão pelo que tem, gratidão a Deus. Porque você sabe que Deus está com você e você não vai estar sozinho nesse processo de mudança da vida. Então o Senhor veio falando isso por causa do quê? Da síndrome da ansiedade, né? Da crise de ansiedade que domina essa sociedade atual. Onde o imediatismo, onde buscam soluções imediatas, onde parece que se não tem, acabou, todas as pessoas não sabem que eu não sou mais aquela pessoa que oferecia churrasco, que tinha dinheiro para dar, então as pessoas se angustiam. Você tem que aprender a andar como cristão satisfeito com o que você tem, não é acomodar-se na zona de conforto, se acomodar com aquilo, com a miséria. Se trata de estar satisfeito, em ser grato, que ainda que eu tenha só é um que eu tenho, que eu vou conseguir, no processo com Deus, adquirir o que eu preciso. A segunda conquista, se necessário. Se eu fiquei desempregado, eu vou conseguir emprego. Por quê? Porque eu não estou sozinho nesse processo. Então Deus diz, não se preocupe, o futuro você não tem controle. Então não adianta ficar se preocupando com coisas que daqui 30 dias, 6 meses, 1 ano vai acontecer. Você não tem poder sobre o acaso. Você não sabe o que a vida pode trazer de surpresa nesse percurso. Então, o que realmente vale a pena é ocupar a mente com as coisas boas, com as palavras de Deus, de fé, com as coisas que dão esperança, dão alegria, que traz gratidão naquele momento que você está vivendo, para você continuar andando nesse processo. Para que você consiga lidar com as ocasiões da vida de uma forma mais tranquila, em paz. Amém. Então, vamos para lá, Eclesiastes 3, 12, dizendo, para que vocês busquem ser felizes e vivam da melhor forma possível. Todos os cultos eu vou repetir isso, para você decorar bem. Essa vai ser uma ferramenta nas suas mãos quando você estiver na tribulação. Você vai lembrar do que o pastor está dizendo. Você vai dizer, não posso, não quero ficar. Tenha controle sobre os seus pensamentos. Comece a administrar. É você que toma a decisão. É o seu espírito que toma a decisão. Não é as emoções, não é a alma. Não é as emoções que tem que tomar a decisão. É o espírito, é o racional. É aquele que raciocina, aquele que é inteligente para pensar em alternativas, para pensar em buscar soluções diante daquela situação que você está vivenciando. Tome a decisão não pelas emoções. Tome a decisão pensando em soluções. É isso que a Bíblia está ensinando em Eclesiastes 3. Buscando ser feliz. Buscando viver melhor e não pior. E aí, em Filipenses 2,5 diz o quê? Procurem dignamente o que Cristo tem. Vivam. Aprendam o segredo. Ter a mente ao modo que Cristo pense, ao modo que Cristo pensa. E pensar ao modo não é pensar igual, volta a falar. Você é livre para tomar a decisão. Se fosse pensar igual a Cristo pensava, ele estaria roubando o seu direito de escolher pensar diferente, de tomar decisões diferentes. Mas pense ao modo. E ao modo que ele diz, é espelhar-se como ele lidava com as ocasiões da vida dele, Jesus, na sua época, e como ele agia. E os seus ensinos nos dão referências de como agirmos diante das ocasiões da nossa vida hoje, que são diferentes, mas são parecidas as ocasiões de dificuldade, de coisas boas, de coisas ruins, de conquista. Como diz lá em Eclesiastes 3, dizendo há tempo de chover, há tempo de sol, de seca, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de estar perto, há tempo de se espalhar. Há tempo para todas as coisas. Mas ele diz, pense ao modo, vai tomar como referência o que Jesus ensinou e o que ele deu como parábolas. Que é para que você tenha uma percepção, um discernimento de como tratar aquela situação. Então as parábolas de Cristo expressam a forma que ele pensa sobre cada ocasião da vida, como você deve pensar e se comportar e agir.
Vamos sempre estar agora preparando a nossa mente para estar tendo um modo de pensar de Cristo. E não pensar igual, mas o modo que ele pensa em cada situação. Então nós já lemos muitas palavras. Nós viemos falando de várias palavras, do samaritano, falamos de outro, e hoje nós vamos falar de Lucas 18, 9. Foi o que o Espírito Santo trouxe. O que ele está dizendo em Lucas 18, 9? Jesus também contou essa parábola para os que não têm tempo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de imposto. O fariseu ficou de pé e orou sozinho. E orou assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Versículo 13 ele diz: mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Versículo 14. Duas pessoas aqui que estavam diante de Deus. Olha só o primeiro dizendo. Ele já começou no versículo 11 dizendo: não sou avarento, nem desonesto, nem imoral. Não sou como cobradores de impostos. Eu jejuo, eu dou o dízimo, a 10ª parte do dízimo. Pô, esse cara que era pai do céu, né? Pelo que diz o livro que ele fazia. Tudo o que ele fazia. Não sou desonesto, não sou imoral, não sou avarento, não sou cobrador. Faço o que me pedem na igreja. Mas o outro, Jesus disse que ele batia no peito e baixava a cabeça, ele estava constrangido de falar com Deus. E ele não falou nada disso da listinha que o outro falou. Ele só falou uma coisa: sou pecador. Estou precisando do teu perdão, Jesus. E Jesus disse: este segundo homem é que teve paz com Deus. Mas por quê? Porque você vê que o primeiro homem, ele só estava falando de coisas externas, de coisa que ele fazia externamente. Vir na igreja é externo, dar dízimo, dar oferta, ir para a igreja, tratar, agir honestamente no trabalho, tratar as pessoas, ainda é externo. Jesus disse que isso não é exatamente o que Deus está preocupado em construir em nós. Não é as coisas externas que traz a construção da pessoa que Deus quer criar dentro de nós, que Ele quer construir em nós. É o interno. É dentro que começa. O que este outro homem ofereceu para Deus? Não foi o seu dízimo, não foi dizer: olha o que eu faço, olha aqui, eu cuido, eu sou uma pessoa que age certinho, tenho uma minha esposa, sou fiel a ela, olha as coisas que eu faço. Não é pelo que você faz externo que muda dentro de você. É o contrário, o que você é dentro, que vai trazer a Jesus. E que vai dizer o que você é e o que Deus está construindo. Então é melhor você dizer: sou um pecador, reconhecer a sua condição de dependência de Deus, de humildade, e para ser exaltado, do que você ficar se defendendo e se justificando para as pessoas ou para Deus, para tentar manter a sua aparência de uma pessoa perfeita, uma pessoa: eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que não preciso, você precisa
precisa mudar. Não, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Será? Deus conhece o teu coração. Às vezes o orgulho está presente. Às vezes a soberba está presente. Às vezes as suas atitudes de humildade. Qual é o princípio da palavra que diz? O princípio de Cristo, que nós aprendemos lá em Filipenses 2,6. O princípio é humildade. Diga não à soberba, diga não ao orgulho, diga não. E viva em humildade, viva em uma vida de renúncia. Renúncia tem a ver com os pensamentos. Renunciando aquilo que vem a produzir um desejo, uma vontade que vai te levar a pecar. O processo de Deus que Ele espera encontrar em nós atitudes externas tem que ser fruto primeiro de uma mudança interior, de um reconhecimento de que somos pecadores, de que precisamos sempre modificar as nossas atitudes e não ficar apontando as coisas externas para tentar justificar o que você precisa de Deus, para tentar justificar o direito que você tem diante de Deus, para tentar justificar o porquê que você não merece sofrer, porquê que você não merece. Deus, olha o que eu faço, e nada funciona. Não é pelo que você vive externamente que Deus está preocupado, que Deus responde a você. É o que você vive internamente. É como você está tratando os seus pensamentos e o desejo do seu coração diante de Deus. Sendo humilde, renunciando os pensamentos que vão te levar para a pior e não para a melhor. Aquilo que vai te produzir felicidade e não infelicidade. E procurando obedecer a voz do Espírito Santo. Então começa de dentro para fora, como nós cantamos. De dentro para fora. Então é melhor reconhecer a sua condição diante de Deus. Ser humilde é o melhor caminho do que você ficar anunciando as coisas que você faz para justificar a sua vida diante das pessoas ou diante de Deus. Você não vai ser respondido por Deus porque você vem ao culto, porque você faz isso, é necessário, mas não é isso que Deus responde à sua vida. Não é isso que Deus traz a presença dele até você, até a sua casa. É quando você começa a trabalhar os valores de dentro, os pensamentos corretos, alinhados, para lidar com cada ocasião e com os acasos da vida, conforme a palavra de Deus, principalmente. Então, tome a atitude, comece a preocupar cada vez mais com o que você tem pensado para lidar com cada situação da sua vida. E comece a trazer a palavra de Deus para dentro. E não fique só falando e dizendo, eu vou na igreja e as coisas vão melhorar, porque não vão melhorar por vir na igreja. Vão melhorar porque você está ouvindo palavras da igreja. E essas palavras você tem permitido entrar, e você tem pensado sobre elas, e você tem modificado a sua forma de pensar para agir de novo. Amém? Por isso que hoje nós escrevemos o nome das pessoas e declaramos diante de Deus: eu quero te perdoar. Eu sei que para vocês foi corrido. Eu queria que isso pudesse ter sido feito no domingo passado, entregue para você. Às vezes não tem como fazer isso antecipadamente. Onde eu vou ver? Vai estar tudo prontinho, vai ter pessoas me ajudando, e vai estar fazendo. E aí vai ser entregue antes, você durante a semana pensa e atrás do culto. Mas é para você parar um pouco, é puxar o breque de mão e parar para olhar para dentro. E parar por quê? Porque não é para ficar pensando que o fato de vir na igreja, o fato de você estar fazendo, dando dízimo na igreja, dando oferta aqui na igreja, que já é suficiente, que isso que importa. Isso é necessário, mas não é o mais importante. Tem coisas que é necessário e tem coisas que são mais importantes na nossa vida. São fundamentais. E essa busca de transformar o que você recebe aqui e colocar para dentro para transformar as suas atitudes através do receber da palavra e dos pensamentos, isso sim vai trazer a unção de Deus ao teu favor que está aqui. Eu tenho visto a unção de Deus nesse lugar, aqui, enchendo esse lugar, e enchendo a vida das pessoas que vêm nesse lugar. Na minha vida eu tenho sentido Deus encher
eu tenho vindo cuidado de Deus, mas eu tenho permitido a unção que Ele tem derramado nesse lugar, através da palavra, da oração, das intercessões que a gente faz. Eu tenho permitido conduzir na minha mente na direção daquilo que Ele quer, que Ele quer que eu faça, que é para agradar a Deus. Então eu me esforço. Eu também tenho pecado, eu sou pecador. As pessoas falam, o pastor é o anjo da igreja, parece que o cara é perfeito. Eu sou ser humano. Também me aborreço, também me magoo, também fico chateado, fico triste. Às vezes me pego falando coisas que não deveria, e eu tenho que dizer, perdão, Deus, eu não queria falar isso, não queria comentar sobre isso. Pequei por causa disso, perdão. Eu tenho que ser humilde, reconhecer que a minha condição é muito pequena. Porque senão eu não recebo também o que Deus quer me dar. Eu não consigo ser transformado se eu não permitir Deus me transformar. Então é de dentro para fora. Estar aqui é necessário, mas o fundamental mesmo é o que começa a mudar dentro. Quando você recebe o que eu estou falando aqui com você, o que o Espírito está falando aqui através da palavra, através do louvor, quando você louva, o Espírito te traz pensamentos sobre coisas da palavra. Então você tem que pôr para dentro, mastigar como alimento e deixar isso produzir dentro de você. Porque é de dentro para fora, como hoje.